Meus queridos amigos, tudo na paz? Será que finalmente o rally de final de ano da Bolsa de Valores começou? A bolsa que vinha caindo forte desde o final de julho já está subindo mais de 9,2%, alta de 15% no ano. O CDI parece que vai dar uma de Botafogo, tomar essa virada no final, na reta final de 2023, para cima de mim, CDI. O que está acontecendo? Por que a Bolsa de Valores está subindo tanto assim? Por que ninguém te avisou que isso ia acontecer? Você chegou na festa cedo, ou mais uma vez deixou para chegar depois que a festa já acabou, vai começar a comprar só depois que sobe? Quais ações subiram? Quais ainda têm potencial? Será que é hora de comprar ações, Bolsa de Valores? Espera ou não faz nada, fica tranquilo ali, isso aí é só fogo de palha. Antes de você se jogar de cabeça nessa onda, a gente precisa conversar, porque na empolgação, muitos investidores, como sempre, acabam cometendo erros que vão custar muito caro depois. Nesse vídeo, a gente vai tentar entender um pouquinho por que essa alta da Bolsa de Valores está acontecendo agora, ver o que a gente pode fazer para explorar da melhor forma essas oportunidades, e se isso é motivo para investir ou não, se isso deve ser motivo de alegria mesmo, ou talvez não, e o mais importante, como que você consegue manter a cabeça no lugar no meio dessa euforia. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo para fortalecer a nossa parceria. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimento certificado, para mais um vídeo do Valor em Ação. Vocês sabem que eu acabo de vez em quando aqui falando umas verdades mesmo que dolorosas, mesmo que doam um pouquinho, até em alguns de vocês, eu preciso falar certas coisas. E esse vídeo é para isso. Tradicionalmente, se você for pegar nos últimos meses do ano, estamos falando de novembro, dezembro, a gente tem um fenômeno de rápida valorização nas ações na Bolsa de Valores. E esse fenômeno ele é conhecido como rally de final de ano. Isso não acontece só aqui no Brasil, muito pelo contrário, esse termo surgiu nos Estados Unidos, carrega esse nome aí de Santa Claus Day, né, o rally do Papai Noel, em tradução livre, porque traz o seu presentinho de Natal. Será? O histórico do Ibovespa, ele mostra que desde 1999 até 2022, a gente teve rally de final de ano, nos últimos 3 meses do ano, em 67% das vezes. Para quem não lembra, vamos voltar um pouquinho no tempo. O Ibovespa fechou o terceiro trimestre de 2016 ali por volta de 116.500 pontos, com uma alta acumulada de 6,2% no ano, e uma queda no trimestre de 1,3%. Ou seja, alta no ano era legal naquele momento, mas era um momento também de mudança nas expectativas. Qual foi a influência da taxa Selic nisso daí? Que a gente precisa entender também. Esse otimismo inicial que a gente tinha na Bolsa de Valores, ele vinha fazendo a Bolsa subir até agosto e foi impulsionado pelo início do ciclo de queda da taxa Selic, da taxa de juros. Tanto que a Bolsa já subiu antes da Selic começar a cair. Muita gente não entendeu. E aí, depois que a Selic começou a cair, a Bolsa não subiu mais. Ninguém entendeu mais nada. Ah, por que agora que a Selic caiu, a Bolsa não sobe? Todo mundo, vocês influenciadores, todos mentirosos, falando que quando a Selic cai, a Bolsa sobe e agora? Mas não é bem assim. Já expliquei em outros vídeos que não é bem assim, então pare de fazer esse tipo de pergunta idiota. O que a gente teve? Mudança nas perspectivas quanto aos juros globais começaram a afetar o desempenho dos mercados de risco e, claro, o mercado brasileiro também. Muita gente vinha metendo pau no governo, que o governo vai gastar demais, já estão falando que não tem mais meta, é o fim do arcabouço, beleza, isso é ruim para o mercado, não é bom, a gente sabe, mas o que estava mais batendo nas ações do mercado de renda variável, até aqui no Brasil, era o cenário internacional. Esse rally de fim de ano, né, se é que foi dada a largada mesmo, ele estava que nem corrida de Fórmula 1 quando você tem o safety car na pista. Estava travado. Você tinha ali uma possibilidade, mas ninguém sabia exatamente o que ia destravar isso daí. Então estava todo mundo se segurando, as ações, os ativos de risco, se segurando, porque essa expectativa com relação à taxa de juros lá fora e outras coisas também, isso estava segurando os ativos de risco. Quais foram os fatores que estavam travando esse, entre aspas, rally de final de ano? Primeiro, juros globais, o Banco Central americano
A pressão ela veio principalmente dos Estados Unidos. A gente estava prevendo ali uma alta na taxa, mais altas na taxa básica de juros pelo Federal Reserve até o final do ano, para o intervalo ali de 5,5 a 5,75. E qual que é o impacto dos juros mais altos nos Estados Unidos? Se aqui a queda da Selic foi legal, claro que uma alta na taxa de juros por lá é ruim para a Bolsa de Valores. Esse tipo de coisa impacta globalmente o mercado, inclusive o brasileiro. Quando os Estados Unidos sobem a taxa de juros, isso atrai dinheiro para lá, isso faz o dólar subir em relação à nossa moeda, isso obriga os países emergentes, às vezes, a precisarem subir os seus juros para não afastar tanto o interesse do investidor. Então, isso resultou num fluxo de saída do investidor estrangeiro, afetando negativamente a Bolsa brasileira. Fora que até o investidor brasileiro começou a ficar meio que preocupado também com essa possibilidade, porque o dólar voltou a subir, juros altos nos Estados Unidos pressionam as economias emergentes, como eu falei, a subirem os juros. Então isso é beabá de economia, você precisa entender isso. Se você não entender isso daqui, para tudo, vai entender. Só que no meio de tudo isso aí, a gente começou a ter também conflito entre Israel e Hamas, a galera com medo do petróleo subir, pesar na inflação, que pesaria na taxa de juros, tudo em cascata. Aqui no Brasil, a gente viu que o governo já foi sinalizando que essa meta fiscal ela não ia ser batida e tal, que cortar gasto aqui é mais lenda do que Papai Noel e Estrela Cadente. Então, a galera foi ficando cabreira. Tudo foi meio que se misturando e muita gente confundiu os motivos para o pessimismo na Bolsa e que, no fim das contas, realmente a gente não tem como saber qual que foi exatamente a contribuição de cada um desses fatores para essa queda que começou em setembro ali, a Bolsa começou a cair e agora se recuperando. Agora fica mais claro que esse cenário internacional ele contribuiu mais, porque uma perspectiva melhor com relação aos juros americanos já faz o mercado ali dos ativos de risco responderem positivamente. Continua a dúvida com relação ao cenário fiscal doméstico, pau quebrando na Rússia, pau quebrando no Oriente Médio, mas a Bolsa ela voltou a subir, como a gente pode ver. Incertezas fiscais nos Estados Unidos, expectativas de alta nos preços do petróleo, tudo isso aí levou a uma reavaliação das expectativas de inflação, mas agora você está vendo que as coisas estão se invertendo. Ou você pensa que é só o Brasil que tem problema fiscal. A dívida pública americana também vem em constante crescimento, só que um país rico ele pode gastar mais, ele pode se dar ao luxo de ser mais imprudente que países pobres como o Brasil. Mas a gente teve o crescimento, os dados macroeconômicos por lá, dados de emprego, tudo isso ainda forte, todos esses fatores contribuíram para que essa incerteza batesse na Bolsa de Valores. Só que o que mudou agora? O que a gente teve de mudança para que, de repente, aparentemente, a Bolsa voltasse a subir, esse otimismo com relação aos ativos de risco voltasse? A inflação do consumidor nos Estados Unidos, ela veio mais baixa, arrefeceu em outubro, após registrar 2 aumentos consecutivos nos meses anteriores. Então a inflação ela deu uma segurada, o índice de preços ao consumidor subiu 3,2% na base anual, abaixo dos 3,7% de setembro, de acordo com dados divulgados ontem. Tanto a inflação cheia quanto o núcleo vieram abaixo das expectativas, e aí caso esse núcleo ele mantenha essa trajetória de baixa, até a próxima reunião do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, a tendência é que a gente não tenha mais realmente elevações das taxas de juros. E aí o mercado ele vinha precificando uma chance de 86% do Fed manter a taxa de juros nessa faixa de 5,25 a 5,5 em dezembro, mas as chances de um primeiro corte já em junho de 2024 aumentaram recentemente. No geral ali, quanto mais altos os custos dos empréstimos nos Estados Unidos, mais o dólar tende a se beneficiar globalmente, uma vez que os investidores passam a se interessar pelo investimento muito seguro que é o mercado de renda fixa soberana norte-americano. Por outro lado, quando a gente tem juros mais baixos na maior economia do mundo, isso favorece os países emergentes com moedas mais fracas, como é o caso do Brasil. Por isso a gente tem o dólar caindo nesse momento. No Brasil agora, o mercado está acompanhando a reta final dos balanços das empresas, está sendo divulgado. A gente tem a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, num evento do Citibank acontecendo também. Já comentei com vocês as mudanças que impulsionaram recentemente a Bolsa, as expectativas com relação ao cenário macro. E agora
é a perspectiva da possibilidade de um rally de final de ano. Como eu falei, historicamente, 67% das vezes, de 1999 até 2022, a gente teve isso acontecendo. Isso cria uma expectativa positiva para o final de 2023, mas você não pode se deixar influenciar por isso daí. O atual valuation do Ibovespa é realmente visto como um ponto positivo. Isso indica que os ativos podem estar subvalorizados, prontos para esse rally. Só que a gente tem essas pressões externas, a expectativa também de que o Banco Central aqui no Brasil continue com essa sequência de cortes na taxa Selic. Isso é favorável, pode ser favorável para a Bolsa de Valores, mas se interessar pela Bolsa só porque ela está subindo, aí eu já aviso, vai perder dinheiro. O mercado brasileiro, apesar das influências externas, ele está mostrando sinais de recuperação, potencial sim para um rally de final de ano, pode acontecer. As taxas dos títulos americanos, como a gente viu, caíram, isso alivia mais a curva de juros aqui no Brasil. É que basicamente a expectativa do mercado com relação à Selic futura nos próximos meses e anos, ao CDI, ao juro futuro, basicamente. Então a correlação entre os juros futuros lá fora e aqui no Brasil já vinha sendo alta, então isso colaborou para a queda dos juros futuros por aqui. As ações que já estavam descontadas, elas ficam com esse gatilho de alta por conta disso. Então qualquer revisão nessa curva de juros vai fazer a Bolsa brasileira andar, e se esses fatores continuarem contribuindo, pode andar bastante inclusive. Os resultados das empresas estão tranquilos, bem tranquilos, nada de desastre nos resultados, muito pelo contrário, com exceção de algumas empresas do varejo ali que realmente vão continuar sofrendo, mas se você está interessado na Bolsa só porque está subindo agora finalmente, cedo ou tarde vai perder dinheiro. Faz tempo que eu venho falando aqui, ações que tiveram um bom desempenho e que são ações que não tem muito segredo. Você olha aqui, ó, as empresas do setor de utilidade pública que subiram nos últimos 12 meses, Copel 24%, Semig mais de 27%, Copasa mais de 40%, Sanepar mais de 45%, Neoenergia mais de 24%, a própria Vivo, Telefônica Vivo, subiu mais de 30%. Todas ações que pagam bons dividendos e que subiram muito nos últimos 12 meses. Então, se você está deixando para investir agora só porque a Bolsa começou a subir, você perdeu toda essa valorização aqui. Não é assim. Você não investe na Bolsa de Valores só porque começou a subir. E outra coisa, não conte com rally de fim de ano também. Essas expectativas com relação ao desempenho dos ativos de risco melhorou um pouquinho agora, mas pode piorar amanhã ou depois, semana que vem, ninguém sabe. Há um mês as expectativas eram outras e eu sempre digo isso aqui para vocês. Quando os economistas, o mercado, ele erra as projeções, as previsões, eles refazem as projeções e as previsões como estão fazendo agora. Quando você erra nas suas escolhas de investimento, o nome que a gente dá para isso é prejuízo. E não adianta você refazer depois as suas projeções, previsões, depois que o prejuízo já está na sua carteira. Tá? Outras ações que eu também vejo potencial. Vamo 3, Soja 3, já gravei alguns vídeos aqui falando que eu gosto dessa empresa e que vejo potencial de crescimento, independente da volatilidade que enfrente por ser uma empresa de menor capitalização. A gente vai olhando ali para os resultados, consegue perceber a manutenção de bons fundamentos. Pô, Itaúsa, uma ação feijão com arroz, a gente pode dizer, subindo muito no ano. Engie subindo pra caramba no ano. Quem fez o dever de casa e manteve os aportes na medida certa do perfil de risco, de acordo com os objetivos, tá tranquilo, com a carteira diversificada. Tá feliz. Se a bolsa subir, vai estar feliz, porque comprou barato. Se não subir, tem mais tempo para comprar ainda mais barato. Eu, particularmente, não gosto, eu queria ter um pouquinho mais de tempo para seguir comprando, mas é assim. Agora, nem nunca é momento de você ficar agindo com base em euforia. Já viu aquelas cenas de filme onde está todo mundo meio que louco na Bolsa de Valores, gritando, compra, compra, vende, vende. Esses filmes mais antigos que hoje não tem mais, né? Pois é, na vida real, agir com base em euforia é você tentar surfar, né, uma onda gigante, várias ondas gigantes num bote inflável. Você pode até pegar uma ondinha ali, subir, mas as chances de você virar são muito grandes, pô. No mercado financeiro, quem se move com base em impulso geralmente se dá mal.
E aí você vai seguir a manada, vai passar maus bocados, vai colocar dinheiro onde você não entende, vai perder dinheiro. Manter a cabeça no lugar no mercado financeiro é mais importante do que você ficar tentando acertar o timing, acertar a hora de entrar. E aqui a regra é muito clara, emoção e dinheiro não combinam. Se você se deixa influenciar pelo medo ou pela ganância, agora você pode preparar para o tombo, para o baque, que você vai perder dinheiro. Nunca tome decisões de cabeça quente no mercado financeiro. Né? O mais esperto não é quem grita mais alto, mas quem pensa antes de agir. Então, na minha opinião, é um bom momento para quem já fez ali bons investimentos colherem os resultados agora. Ainda tem ações descontadas, mas não compre esperando um rally de fim de ano. Não é assim que se investe. Enxergue os fundamentos da empresa, veja se vale a pena no médio e longo prazo de acordo com o valor que você vê ali e não com o dinheiro que você está pensando em ganhar nos próximos 2, 3, 4, 5 meses. Tá bom? Ainda tem ações baratas, ainda faz sentido investir na Bolsa de Valores, na minha opinião, mas não devemos contar com rally de final de ano nenhum. Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo, fico por aqui.